Bem-vindos ao lado podcast da Força. Olá, você que está nos ouvindo, está começando agora o Dissecando, o mais novo quadro do Clube do Podcast. Eu sou a Lia. Eu sou a Vanessa. Eu sou a Carol. E no episódio de hoje nós vamos falar as diferenças entre o assassino em série, o assassino em massa e o assassino relâmpago. O assunto a seguir apresenta temas sensíveis, como descrição de casos violentos. Se esse assunto te dá gatilho, eu aconselho você não escutar. Bom, para iniciar nossa conversa, então a gente vai falar um pouquinho sobre as características do serial killer. Os assassinos em série são pessoas que cometem assassinatos com um intervalo de tempo curto ou longo, normalmente com um padrão. Eles possuem traços de psicopatia, que faz eles sentirem prazer ao matar. Normalmente, os assassinos em série são homens brancos, solteiros. Eles têm um QI médio, mas isso não ajuda eles muito na escola. Então, eles são caras que têm bastante problemas na escola. E eles vêm de uma família muito perturbada. Eles sofrem muitos abusos quando pequenos. Então, isso acaba afetando muito o psicológico dessas pessoas. Isso faz com que eles tenham traços cruéis desde a infância e sejam muito motivados pelo sexo. Então, todos os crimes deles possuem alta conotação sexual por sentirem prazer de verdade ao matar, então. Eles têm QI alto em empatia zero, né? São pessoas que acabam se ferrando normalmente na parte da empatia. Sim. Tipo, Tem um nome pra isso, não tem? psicopata. Não! Pra pessoas sem empatia. Pessoa sem empatia. Pessoa sem empatia. Não é apático? Não, acho que apático é outra coisa. Apático não é doente? Não, e o que assusta é a gente não, assim, crê que eles não sintam nada, né? É tipo, literalmente, eles planejam tudo isso nesse período de tempo e eles não sentem nada. Então, pra eles fazer isso, é como se eles tivessem certo isso, que Sim. é isso o certo do caso, entendeu? Tipo, matar aquela pessoa. São pessoas que, tipo, foram criadas em lares assim, né? Então, Exatamente. Tipo, elas aprenderam a ser assim, é muito doido. Tipo, se parar pra pensar, um cara que abusa sexualmente de uma mulher e é um serial killer, ele pode ter aprendido daquele jeito com o pai, entende? Tipo, é um bagulho muito doido. Exatamente. Que eles aprendem a ser assim. São pessoas que... Acho que não tem um serial killer que a gente conhece que não teve um lar completamente destruído. E a maioria deles começa matando animais, né? Sim. Sim, quando crianças, às vezes, né? Sim. Dissecando animais. Exatamente. Abrindo animal, tipo, matando de forma cruel até pra testar armadilha. É um negócio bem... Sim. Outra coisa interessante sobre serial killer é a definição do FBI também, porque pro FBI eles têm a visão de que pra ser um serial killer, a pessoa tem que já ter cometido pelo menos 3 homicídios. E isso psicologicamente tá bem errado, né? Tem toda a questão que eles falam sobre não necessariamente a pessoa ter cometido, mas ela continuaria cometendo aqueles crimes se ela não tivesse sido presa. Então, tipo, é o sadismo que aquilo tá envolvido. Então tem toda uma definição errada por trás que pode ter deixado de prender vários serial killers. Ter prendido, mas não ter colocado nessa categoria, então ter recebido uma pena menor do que deveria ou algo assim. E o interessante também é que a gente vai ressaltar as características de cada um. Cada um tem um jeito extremamente, assim, planejado de assassinar. Então, eu acho isso muito interessante, porque a gente, assim, serial killer, literalmente são diferentes e as pessoas normalmente já julgam como serial killer e é isso aí, entendeu? Sim, os Eles 3 investigam o caso. Os 3 tipos de assassinos, eles têm uma grande diferença no modo de agir. Mas, principalmente aqui no Brasil, a gente não tem uma cultura envolvida em cima disso, em cima desses Tipo, FBI. Tipo o FBI da vida. É. Tipo, a gente não tem uma cultura envolvida em cima desses assassinatos, até acho que não tem muitos casos conhecidos. Então, a partir do momento que a gente tá procurando um assassino, ele vira um serial killer. E normalmente não é assim. Ele não tem esse nome, ele não age dessa forma.
Então, tem muitas coisas que tem que ser avaliadas antes de simplesmente botar uma plaquinha ali de serial killer. E normalmente essas pessoas, assim, pode ser o teu vizinho que te dá bom dia, assim, tipo, uma pessoa normal. O vizinho que vai levar o lixo na rua, volta, trabalha, tem filhos. Sim, são pessoas que possuem um traço de psicopatia, então são pessoas que aprendem a conviver na sociedade. Elas estudam os seres humanos pra agir igual a eles. Sim. É bem... Ao mesmo eles não são tempo, seres humanos. Ao mesmo tempo que eles odeiam a sociedade, eles se enquadram na sociedade. E isso é muito assustador, porque Sim. nunca vai distinguir, assim, né? Outro ponto também é que muitos deles são incendiários. Porque eles sentem prazer com o fogo. Eles sentem prazer, tipo, botando fogo num prédio e ficar observando de fundo, sabe? Como se fosse uma cena bonita. É muito doido, tipo, parar pra pensar nessas coisas. Também tem o fato de a grande maioria ter sido funcionário público. Exatamente, né? Sempre é um funcionário público, né? É sempre umas professoras que já estão de saco cheio da vida. Gente, não fique duvidando as pessoas agora, tá? Mas, né, dá um medo mesmo. A mãe é funcionária pública. Calma, gente, se os seus pais são funcionários públicos, não Não criam tem isso. problema, só não deixa eles loucos, por É favor. só um exemplo. O mais bizarro que eu acho é que, tipo, eles não sentem nada quando eles estão confessando. Eles estão lá falando, então, semana passada eu matei uma criança, torturei. Eles gostam de falar, eles gostam da plateia. sim. Tipo, tem vários casos estranho. disso. De casais, né, que matavam juntos. Tem um casal em específico que, quando eu li a história deles, eu fiquei muito chocada, que eles gravaram uma menininha de 10 anos que eles torturaram. E, tipo, quando tava passando isso no tribunal, tava todo mundo chorando e eles estavam como se nada tivesse acontecendo. Mas eu acho que um dos maiores casos que a gente pode falar sobre serial killer é do Edmund Kemper, do assassino de colegiais. Ele foi preso por crimes como necrofilia, canibalismo e assassinato e acabou pegando prisão perpétua. Ele teve uma infância muito ruim, porque ele era acima do peso e a mãe dele enchia o saco dele por causa disso. E ele cresceu com muito ódio pela mãe dele. O cara era gigante, ele tinha 135 quilos, então, tipo, ele ficou com muito ódio da mãe por ela ser gordofóbica com ele, basicamente. Não tem um outro termo. Normalmente eles têm um ódio por mulheres que vem por causa da relação com a mãe. Ou avó, tia. A presença feminina da família. Por isso que existem assassinos que só matam mulheres, né? Pois é. Por causa desse remorso. Normalmente tem os traços, tipo, os assassinos em série, eles matam por orientação sexual, raça e gênero. Então, tipo, normalmente um homem que se atrai por mulheres e é branco, ele vai matar mulheres brancas. Um Sem exemplo, exceção. Uhum. E depois de um tempo ele foi morar com os avós. E ele já tinha tendências psicopatas. E um dia ele simplesmente matou a avó dele e o vô. E ele matou a avó com um rifle. Porque ele queria saber como era a sensação de matar. E depois ele apunhalou ela várias vezes e levou o corpo dela até o quarto. E depois, quando o avô chegou em casa, ele matou o avô também. Então ele avisou a mãe e ficou sentado esperando o polícia chegar. E durante o período de escola dele, ele tinha uma queda por uma professora e falaram pra ele beijar ela. E ele disse que pra poder beijar ela, ele tinha que matar ela primeiro. Bom, depois disso tudo, ele foi preso até os 25, 26 anos numa ala psiquiátrica, porque ele foi diagnosticado como um esquizofrênico paranoide. E durante esse tempo, ele falava para as pessoas e mostrava, já que ele ainda tinha suas tendências, suas fantasias sexuais estranhas. Mas, como ele estava preso, ele não podia realizar nenhuma delas. Até que, em 1972, ele passou por um teste psiquiátrico que acabou colocando ele como são novamente. O que estava bem errado, diga-se de passagem. Peraí, isso foi depois que ele foi solto, né? O teste. Sim, ele fez o teste antes, depois ele teve que fazer outro teste. Quando ele fez o teste pela segunda vez, ele tava com vítima 2 dentro do cadáveres. porta-mala. Ele foi, saiu de lá, tipo, eles deixaram ele sair com um teste. Aí depois ele tinha que voltar pra fazer outro teste psicológico. E nessa volta ele tava com a cabeça de 2 vítimas que ele tinha acabado de matar no porta-mala. Sim. E ele foi liberado pra viver em sociedade, mesmo assim.
E eram meninas de escola, né? É. Por isso o nome. Por isso, assassino de colegiais. Ele matava só meninas que estavam fazendo faculdade. Ele tirava fotos também dessas meninas com a Polaroid e guardava essas fotos como troféus, que também é outro ponto. Eles acabam sempre guardando algum troféu, nem que seja parte do corpo, tipo dedo, cabelo, dente, essas coisas assim. E também ele já comeu, né? Comeu, tipo, parte das vítimas. Conteúdo sensível, alerta de novo. Mas ele se masturbava com as entranhas das vítimas que ele levava pra casa. Sim. É muito pesado o caso dele, assim, tipo, de ver que ele levava a cabeça delas pra praticar sexo com a cabeça, sabe? Tipo, a minha pergunta em tudo isso é, tipo, como que a mãe que morava com ele nessa época não via nada? Então, mas a maioria dos casos, ninguém via nada. É um negócio que fica muito na surdina e tu não entende como, sabe? Tipo, eu paro pra pensar assim, teu filho foi internado com uma esquizofrenia paranoide, sabe? Tu não fica, tipo, olhando o quarto dele, tipo, oi, tá tudo bem? Que essas cabeças que estão fazendo aqui do teu quarto, sabe? É muito doido, assim. E voltando ao negócio de que a grande vítima que ele sempre quis matar era a mãe, quando ele conseguiu fazer isso, ele não foi nada querido. Cara, foi bem doido. Tipo assim, imagina, ele arrancou a laringe da mãe, que era por onde saía a voz dela, então tudo aquilo que ela dizia saía por ali. Ele colocou no triturador de lixo, e o triturador jogou tudo aquilo na cara dele, como se fosse, tipo, as palavras dela, tá ligado? E ele mesmo disse, tudo fazia sentido. Não foi de caso pensado, né? Tipo, aconteceu num surto, basicamente, dele, que ele sempre quis fazer com ela. Mas foi tudo tão bem colocadinho, assim, que muito... Meu Deus do céu, como é que isso aconteceu? Como uma pessoa tem uma mente dessa, né? Sim, e tipo, tu arrancar a cabeça da tua mãe, tu bater na cabeça dela com um martelo, né, início de conversa, foi assim que ele entrou no quarto dela, ele bateu com o martelo na cabeça dela, aí ele decapitou ela, ele violou o corpo dela decapitado, arrancou a laringe dela, colocou no triturador de lixo, e daí como se não bastasse, ele pegou a cabeça dela, colocou em cima da lareira e ficou jogando dardo. Tipo, é um dos assassinatos mais, sabe, muito doido. Eu não consigo botar em palavras, assim. Bizarro. É bizarro. E depois ele ainda matou a melhor amiga da mãe. Tipo, hoje em dia, com tantos estudos, a gente ainda não consegue chegar a uma conclusão que leva a pessoa a fazer isso. Sim. Imagina esse tempo atrás, né? Que as pessoas... Ah, esquizofrênico, não faço ideia o que é um esquizofrênico. Meu filho é esquizofrênico, mas ela não vai ficar cuidando do que ele vai fazer. Porque ela não faz ideia, tipo... E é muito doido pensar que, na verdade, a grande maioria dos serial killers, eles não tinham... não eram psicóticos. É muito raro o serial killer que é psicopata e psicótico. A grande maioria alegava isso no tribunal, mas eles não eram, sabe? Tipo, muitos alegaram transtorno de identidade, coisa que eles não tinham. Sim, tipo, nada a ver com a situação. Nossa, um negócio que faz muito sentido é, tipo, a mãe dele nunca ter desconfiado de nada, porque, tipo, ela não ligava pra ele. Daí, o que ela ia querer saber que o filho dela tinha sido diagnosticado com esquizofrenia paranoide? Paranoide. Tá. Bom, como eu disse, depois de ter matado a mãe, ele também matou a melhor amiga dela, porque ele convidou com a desculpa de jantar. E ele acabou estrangulando ela e levou o cadáver dela até a cama, onde ele passou a noite inteira molestando o corpo morto dela já. Então, e daí, depois de toda essa série de assassinatos brutais e cruéis, ele viu que não tinha mais sentido porque continuar vivo, porque ele já tinha conquistado o objetivo dele, que era matar a mãe. Então, ele acabou se entregando pra polícia, que não acreditou nele logo de início, porque... Outro fato, né, a grande maioria dos serial killers, eles querem ser policiais, então ele ficava sempre perto dos policiais, ele acompanhava a investigação do assassino de colegiais, ele era amigo dos policiais, e os policiais, logo que escutaram o testemunho dele, não acreditaram e demoraram bastante até aceitar. Então, na manhã de Páscoa, ele foi preso dirigindo rumo ao Colorado. Ele fez uma confissão completamente, doentiamente detalhada e foi sentenciado à prisão perpétua, onde aparentemente até hoje ele tá preso, graças a Deus. Que continue.
E também tem que, tipo, eles perguntaram como ele achava que seria a pena perfeita. E ele tinha dito que ser torturado até a morte, né? Levando em consideração que eles sentem prazer com isso, ele provavelmente também sentiria prazer sendo morto dessa forma, sabe? Então, tipo, pra ele não seria uma morte ruim. Pedi pra colocar um espelho pra ele ficar olhando. Tipo, coloca um espelhinho ali na minha frente. Isso é muito... E a maioria deles preferem morrer do que se render realmente, tipo. Isso é muito, muito mais bizarro ainda, Sim. né? Porque eu acho que pra eles deve ser a prisão em si, não é o problema, mas sim a prisão de estar preso junto com eles mesmos o tempo inteiro e eles terem todas aquelas vontades e desejos não poder realizar. Eu acho que, tipo, esse é a pior coisa. É a pior, sabe? né? É pior que a morte, É. literalmente. Bom, então, entrando em outro tópico, nós vamos falar agora do assassino em massa. Bom, os assassinos em massa, normalmente, eles são bombas relógio humanas. A grande maioria deles também é homens. E eles cometem esses crimes, normalmente, porque a vida deles saiu dos trilhos. Eles estão muito tristes ou descontentes do rumo que a vida deles está tomando. Normalmente foi por algum motivo de separação, por desemprego ou até mesmo bullying. Então, eles acabam tendo um surto de violência e acabam botando na cabeça deles que eles precisam levar mais gente, né? Isso até é uma das frases de uma assassina em massa conhecida, que ela disse que antes de se matar, ela ia levar algumas pessoas junto com ela. Então, é mais uma vingança contra a sociedade. Eles não possuem necessariamente um prazer em matar. E é importante saber a diferença entre assassino em massa e assassino em série, que é... Os assassinos em massa cometem cometem vários assassinatos em um curto período de horas, e os assassinos em série cometem entre intervalos de tempo diferentes. Essa é a principal diferença, e a parte dos sentimentos. Que assassino em massa, normalmente, tipo, tem um gatilho pra ele fazer o que ele fez. E normalmente um assassino em massa, ele comete os seus assassinatos tudo no mesmo lugar, né? Tipo, ele não sai do lugar. Essa é a grande chave até da diferença dele com o assassino relâmpago, que ele comete tudo no mesmo lugar. Então, normalmente são feitos os crimes com arma, justamente porque é pra levar o máximo de pessoas e não pra sentir prazer naquilo. Então, normalmente é feito com armas de fogo. E eles matam apenas um lugar. Normalmente eles nem se mexem, eles ficam só naquele lugar lá atirando. Um caso interessante para comentar sobre assassinato em massa é o massacre do McDonald's. O caso do massacre do McDonald's, ele foi cometido também por um cara bem descontente com a vida dele, né? Então, ele estava desempregado já fazia uns anos. Na verdade, não totalmente desempregado, mas ele saía do emprego e ia para outro. E isso estava frustrando ele. Então, tipo, era a fórmula perfeita para acontecer o que aconteceu. Bom, o nome dele era James Ruppert. Ele não chegou a ser preso. Ele foi morto pela polícia, no que a polícia chama de suicídio pela polícia. Quando a pessoa não quer se entregar, então ela acaba abrindo fogo sabendo que ela vai morrer. Então ele acaba se suicidando através da polícia, sabe? Bom, o James, ele tinha uma mãe fanática religiosa que acabou largando a família para se tornar missionária. E foi criado pelo pai, que não dava muita atenção para ele. Isso fez com que ele crescesse bem solitário, sem nenhuma companhia. E a única companhia dele era do cachorrinho dele. O único interesse dele era sobre armas. E ele não sabia se relacionar com as pessoas. Tanto que isso foi até falado numa entrevista de emprego dele, que ele não foi admitido porque ele sabia trabalhar, mas ele não sabia se relacionar com as pessoas. Então, com 23 anos, ele se casou, se tornou pai de 2 meninas e até então morava na Geórgia. Ele não tinha nada de vida social que não fosse a família, até que em 1980 uma crise afetou toda a região onde ele morava e ele acabou perdendo o emprego dele como metalúrgico. Ele conseguiu um emprego 6 meses depois, mas também foi despedido. E isso fez com que ele ficasse muito mal e começasse a falar em suicídio e em outras coisas dentro de casa, o que estava assustando a mulher dele um pouco. Até que em 1983 ele se mudou para um subúrbio de San Diego com a família para tentar melhorar a condição de vida deles. Mas, apesar disso, ele só conseguiu um emprego como segurança, que também não durou muito.
ele começou a ficar cada vez mais perturbado, assim, que ele perdeu o seu emprego como segurança. E uma das últimas coisas que ele disse foi que a sociedade teve sua chance. Isso foi horas antes de ele entrar no quarto. Vestia uma calça camuflada e uma camiseta preta. E quando a esposa dele perguntou para onde ele ia, ele respondeu que ia caçar seres humanos. Então ele foi até o McDonald's mais próximo com um rifle semiautomático, uma pistola 9mm e uma espingarda. E começou a abrir fogo quase que imediatamente. Em torno de 65 minutos, mais ou menos, ele ficou ali. E nesse tempo ele matou 21 pessoas. E a grande maioria delas eram crianças, por se tratar de um ambiente familiar, então tinham muitas famílias lá e acredito que muitas crianças também, então ele escolheu um lugar bem perturbador, assim, pra ir, tipo... Ele queria realmente acabar com a sociedade, né? Aterrorizante. Imagina tu sair com a tua família pra curtir o dia e... Comer um McLanche feliz ali. Comer um Mac feliz e Que não- acabar triste. Foi basicamente isso. Bom, ele deixou mais de 19 pessoas feridas, então em torno de 30 e poucas pessoas só nesse atentado. E ele só parou quando um atirador da SWAT disparou um projétil contra o seu coração. Então, é um caso bem pesado, assim, de um cara que realmente tinha desistido completamente da sociedade, sabe? Tipo, ele não... Ele é uma coisa, citando filmes que a gente vê no filme do Coringa de 2019, tá ligado? São pessoas que tentaram demais se enquadrar na sociedade e não rolou, e daí elas piram e começam numa ideia de que elas precisam levar pessoas junto com elas. São pessoas suicidas, são bombas relógios humanas, literalmente. E como a sociedade pode ser muito cruel, né? Com palavras, às vezes, elas não estão matando alguém, mas com palavras elas machucam muitas pessoas. Então, eu acho que o que levaram eles a fazer tantas coisas, não defendendo, obviamente, até porque é uma doença. E até como no exemplo do filme do Coringa, ele se tratava medicamente, né? Com remédios pesados. E o que fez ele largar tudo é que não adiantava nada. O que adiantou pra ele, né? É matar as pessoas. Sim. Tipo, a salvação, pra eles é como se fosse uma salvação, sabe? É, exatamente. São pessoas que têm tendências suicidas, então elas vão se matar em algum momento, independente se vai ser através da polícia ou se vai ser pela própria mão. Então, tipo, elas só querem levar o máximo de pessoas com elas, sabe? E é muito doentio pensar que a sociedade cria essas pessoas, sabe? Os nossos atos criam essas pessoas. A gente não sabe quem é propenso a isso ou não. Então, tipo, a gente não pode arriscar esse tipo de coisa, sabe? Exatamente. Às vezes você tá fazendo uma piadinha de mau gosto, mas tu não sabe como é que a pessoa lidou com aquela piadinha de mau gosto. E isso se enquadra também nos massacres dos Estados Unidos, né? Principalmente de escola, porque se tu for olhar, a grande maioria é motivada por bullying. Ou por discurso de ódio também, que acontece bastante, ou aconteceu há um tempo atrás, um caso onde um garoto foi numa igreja predominantemente de pessoas pretas, e ele cometeu um massacre ali na igreja por questão racial. Então, o massacre dele veio através do discurso de ódio, através de um preconceito. Então, tipo, tu não sabe, é uma piada, mas quem essa piada tá motivando? O que essa piada tá fazendo? Outro ponto também do assassino em massa que condiz com o caso do assassino relâmpago que a gente vai falar é o fato de serem veteranos de guerra que passaram por traumas, que serviram no exército. Então, eles têm um choque tão grande, né, em confronto, que isso acaba afetando a cabeça deles. Então, essas pessoas se tornam mais propensas a cometer esse tipo de crimes. Então, já puxando sobre o assassino relâmpago, ele é bem parecido com o assassinato em massa, né? Tipo, o fenômeno dele é basicamente parecido. Mas ele, na verdade, é um assassinato que ele é cometido em movimento. Tipo, por exemplo, o alvo é o chefe de um escritório. Da casa do assassino até o escritório, ele vai matando as pessoas que estão no seu caminho. Tu olhou torto pra ele, tu vai ser morta. Isso é bem, tipo, bem pesado, né? Se for parar pra pensar. Até outros exemplos de assassinato em massa foi o do estilista da Versace, né? O próprio Sim. dono da Versace. Versace. É uma coisa assim, gente. Algo do gênero. E até o assassino tinha ele como alvo, mas até chegar nele, ele matou muitas pessoas. Então, muitas não, foram 4 pessoas, se eu não me engano. Mas
no trajeto até encontrar o estilista. Então, essa é a grande diferença, né? Ele comete o assassinato em movimento. Em movimento também tem o exemplo do casal aquele, né? Que os dois cometiam esse crime de assassinato em movimento. Eles andando num carro, né? Exatamente, aham. Eles andavam de carro pela cidade e ficavam atirando nas pessoas. Como se fosse divertido, assim. Bom, e daí o caso também de análise que a gente vai fazer é do Howard Unruh. Desculpa, gente, se a gente tá pronunciando errado, porque Uhum. eu botei em tradutor e tal. O tradutor não conseguiu pronunciar. Então, desculpa. E basicamente, nesses 3 casos que a gente viu, são pessoas extremamente amarguradas, né? Com a sociedade. E é tão estranho porque elas são desconectadas da sociedade, têm o ódio, mas elas estão inseridas na sociedade. Isso, ao meu ponto de vista, é o mais assustador em todos os casos. Todos os casos são, tipo, extremamente... Alguns são planejados, na verdade, nem todos são. Como, por exemplo, o relâmpago, ele não é planejado. Ele até chega a ser planejado, pensado com ódio, mas ele é impulsivo. Tipo, ele vai sair na rua, ele vai matar quem tá no caminho dele. Por pura impulsividade. Tipo, o alvo dele é o chefe lá, é o chefe do escritório. Mas se tiver na frente dele, assim, ele vai matar. Isso é, tipo, muito pesado, né? Sim. Tipo, eu nunca quero ter esse azar de estar na rua. Pois então, e o mais doido também é, como a gente falou logo no início, essas pessoas elas estão inseridas porque elas conseguem conviver parcialmente de forma normal. Sim. Então, às vezes tu conhece alguém que já tem um certo desequilíbrio que pode se tornar uma pessoa assim e tu não sabe. Então, eu acho que é o mais assustador, tipo, tu pode a qualquer momento ser vítima de uma pessoa assim. São pessoas até calmas, assim, algumas, né? Chega a ser bem assustador. E, na verdade, enquanto elas são calmas, na verdade, elas estão planejando a vingança contra a sociedade, contra o mundo. Então, é tipo, sério, é uma coisa que tu começa a pensar, tu fica chocado. Porque falar é muito fácil, né? Ah, ele matou tantas pessoas. Tipo, pra quem estava na cena, pra quem era vítima, deve ter sido, acho que, horror, assim, tipo, anos de tratamento psicológico. Ler e falar sobre é uma coisa, mas, tipo, tu viver isso... Exatamente. Bom, um dos casos mais conhecidos de assassino relâmpago é o do Howard Unruh. Que ele é mais conhecido como Retaliador, que seria o nome do caso dele. Ele, na verdade, era um ex-soldado da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Que, no caso, esse acontecimento foi depois da guerra. No caso, ele estava desempregado, morava com a mãe. E era gay também, numa época muito homofóbica, no caso. Era bem traumático pra ele também, Exatamente. pós-guerra, sem se aceitar. Exatamente. E o que fez ele ficar com tanto ódio é ouvir das pessoas que morava com a mãe, a custas da mãe, que era mais velha, né? E também que era gay. E que ele não tinha futuro, não pensava em futuro nenhum. Não fazia literalmente nada, não pensava em nada. Ele até tentou fazer uma faculdade de farmacologia, mas ele desistiu, tipo, com 3 meses, assim. E largou, assim, e ficou sem fazer nada, basicamente. E ele começou a ter anotações, assim, não sei se literalmente dos julgamentos que ele recebia. E ele colocou o nome de queixas de retaliação, que seria a retaliação no devido tempo. Basicamente um plano, entre aspas, né? Ele tava fazendo uma lista das vítimas que ele queria fazer, basicamente. Tipo um Death Note. Tipo, Death Note. No caso, ele seria o assassino, né? É. Não botaria o nome ali e morria do nada. Seria pelas mãos Ah, mas dele. é parecido. Uma referência. Bem referente. Tipo, o cara tinha uma lista com as pessoas e que elas tinham falado Sim. pra ele. Fulaninha de tal me disse tal coisa. Tipo, Era, basicamente... Eu nunca vi imagens dessa lista. Eu acho que, como era 1949, acho que nem muito era, assim, falado, investigado sobre isso. Ela tem... Na verdade, tem um nome bonitinho, mas a abreviação seria retaliação no tempo certo. E também, como eu estava comentando antes, sobre eles ter essa mania de brincar, assim, com animais e tal. Ele, no caso, brincava com tiro ao alvo, assim. Brincava de trenzinho também, que não tem muito contexto, mas ele brincava de tiro ao alvo. E, assim, ele foi planejando, entre aspas, a sua lista, né, as anotações. No dia 6 de setembro foi o dia da retaliação.
Ele acordou de manhã às 8 horas, vestiu o melhor terno que ele tinha, de gravata borboleta, com camiseta branca. Tipo, o cara foi chique pro dia da retaliação. Então ele tomou café da manhã normalmente, assim, com a mãe dele. Mas logo depois ele pegou a arma e, tipo, meio que ameaçou a mãe dele. A mãe dele ficou literalmente assustada. Então ele começou o crime. Então primeiro ele foi na barbearia. E ali ele começou a primeira vítima dele. E isso entre, como a gente tinha falado, de ser um crime em movimento. Toda pessoa que, assim, interagia com ele, ele matava. Tipo, até o caminho do ponto. E depois ele foi seguindo. Depois ele foi na sapataria também. 15 pessoas já tinham morrido e algumas 3 já estavam feridas, assim. Mas 13 já tinham morrido certamente. E literalmente depois disso, ele foi pra casa, como se nada tivesse acontecido. E a polícia chegou lá. E ele ficou esperando, no caso. E a polícia perguntou, tu é psicótico? Tu tem algum problema na cabeça? E ele falou, não, minha cabeça é extremamente normal. Como se o que ele fez é muito certo, é muito normal pra ele. Ah, e o mais doido é que ele também abriu fogo contra a polícia, né? Mas eles conseguiram prender ele. Sim, aham. Então, tipo, isso se enquadra no que a gente falou. Provavelmente ele abriu fogo contra a polícia esperando que eles fossem matar ele. Não que ele fosse preso. Então, duvido muito que o plano dele era se suicidar, de fato. Ele pelas meio que próprias se mãos. rendeu, entre aspas, né? Ele deixou, quando viu que não tinha mais escapatória, ele deixou. Mas eu acho que o máximo que poderia acontecer era suicídio através da polícia, não que ele fosse se matar. Mas ele tinha muita confiança de que o que ele estava fazendo era certo. Era alguma Sim. vingança. Era uma vingança, literalmente, pra esclarecer o caso, é uma vingança. Tipo, tava tudo certo pra ele, porque essas pessoas fizeram mal pra mim e vou fazer mal pra elas. Exatamente. E a pena dele foi ser internado no hospital psiquiátrico. E eu acho que ele nem chega a se enquadrar como uma pessoa psicótica mesmo, né? Difere bastante de quem acha que ele realmente se enquadra e quem não acha. Existem poucos assassinos, tanto relâmpago quanto assassino em massa ou assassino em série, que tem psicopatia, que tem psicose. São normalmente psicopatas, então é muito raro ter os dois, assim, né? Como foi dito antes. Os 3 casos foram em 1900 e alguma coisa, né? Tudo na década de 80, Sim. basicamente. Na verdade, não. O do Howard, ele não é em 1980, porque ele foi logo depois da Segunda Guerra. Então ele é de 50. Mais pra frente no livro ele explica que ele fala de assassinatos em décadas, né? E daí eles falam que a década de 50, por ser pós-guerra, eles tiveram como a década de calmaria. Então eles não botaram muito na mídia os assassinatos que aconteceram, sabe? Eles só começaram a colocar nos anos 60, muito também por ajuda política, que foi o ano em que a década em que começou a vir hippie, começou a vir movimento racial, movimento feminista, movimento LGBT com mais força, e daí misteriosamente começou a aparecer de novo, entendeu? Tipo, foi um puta jogo político. Outro ponto legal da gente falar mais pra frente é da questão racial também. Se eu perguntar pra vocês duas pra descrever um serial killer, vocês vão provavelmente me falar um homem branco de 25 a 35 anos. Porque a gente não vê assassino em série preto. Porque eles matam por raça, gênero e orientação sexual. Então, se o cara é preto, ele vai matar pessoas pretas. E isso não é visto pela mídia nem pela polícia. Tipo, é bem... O foda é que, literalmente, tu vai descrever essa pessoa como um relâmpago em massa depois que ele comete vários crimes. Por exemplo, o Lázaro, né? Estupro. Sim. Aí mais assassinatos. Um serial killer. E ele foi... E daí entra aquele negócio. Ele matou pessoas numa estrada. Tipo, num caminho que ele fez. Não foi um negócio, tipo, avulso, sabe? Ele matou num caminho. Então, tipo, não tem como ser um serial killer. Mas por hoje é isso. Espero que tenham gostado do nosso episódio piloto. Nós vamos aprofundar mais alguns casos específicos nos próximos episódios e pedimos desculpa por qualquer informação errada que a gente tenha passado. Links da hora do merchant na descrição do episódio e nos vemos no próximo Dissecando. Tchau. E sigam nas nossas redes sociais também, no TikTok. É isso aí. Tchau, gente.